Olá, o intervalo de confiança para um determinado parâmetro de uma população, seja esse parâmetro a média de uma determinada distribuição, o risco relativo, a razão de chances, a variância, etc., mostra um intervalo de valores do verdadeiro parâmetro da população que são compatíveis com os dados de uma amostra, com um certo nível de confiança. O cálculo do intervalo de confiança é um dos principais resultados de uma análise estatística. Vimos nos vídeos introdutórios sobre inferência estatística um exemplo de cálculo de um intervalo de confiança para a diferença de médias entre dois grupos, utilizando o método de randomização. Vamos neste e no próximo vídeo aprofundar o conceito de intervalo de confiança e mostrar como calculá-lo em algumas situações onde a distribuição dos dados é conhecida. Neste primeiro vídeo, vamos mostrar o cálculo e a interpretação de um intervalo de confiança para a média de uma população que segue uma distribuição normal com variância conhecida. Vamos considerar a seguinte situação. Vamos supor que temos uma variável numérica x que segue uma distribuição normal com a média μ e uma variância sigma ao quadrado. Vamos supor que conhecemos a variância, mas não a média da distribuição. Vamos extrair uma amostra aleatória de tamanho n da população e calculamos a média aritmética da amostra. Sabemos que x barra é um estimador da média μ da população. E também sabemos que a distribuição de x barra é normal com a mesma média da população, mas a variância é igual a sigma ao quadrado sobre n. Podemos fazer a seguinte pergunta: o que o conhecimento da distribuição de x e do valor da média aritmética de uma amostra aleatória de tamanho n da população pode nos informar sobre a precisão da estimativa x barra da média da população, μ? Então, vamos começar com uma distribuição normal padrão, que é aquela distribuição normal com média 0 e variância 1. Vamos adotar a seguinte convenção. A letra z seguida de um índice corresponde ao valor da variável aleatória z, que segue a distribuição normal, para a qual a probabilidade de extrairmos um elemento da população e este elemento ser menor ou igual a z alfa sobre 2 é igual ao valor do índice. A área sobre a curva da distribuição de z abaixo do ponto z alfa sobre 2 é igual a alfa sobre 2. A área abaixo do ponto z1 menos alfa sobre 2 é igual a 1 menos alfa sobre 2. O que significa que a área acima de z1 menos alfa sobre 2 é igual a alfa sobre 2. Então, a probabilidade de extrairmos aleatoriamente um elemento desta distribuição e o valor desse elemento está situado entre z alfa sobre 2 e z1 menos alfa sobre 2 é igual a 1 menos alfa, que é a área sob essa distribuição situada entre z alfa sobre 2 e z1 menos alfa sobre 2. Essa tabela mostra os valores de z1 menos alfa sobre 2 para os principais valores de alfa utilizados. Então, quando alfa é igual a 1%, o valor de z1 menos alfa sobre 2 é igual a 2,57. Quando alfa é igual a 5%, o valor de z1 menos alfa sobre 2 é 1,96. E quando alfa é igual a 10%, z1 menos alfa sobre 2 é igual a 1,64. Podemos obter estes e outros valores de z no R-Comanda usando essa opção, distribuições contínuas, distribuição normal, quantis da normal. Então, se especificarmos, por exemplo, para alfa igual a 5%, que corresponde a 1 menos alfa sobre 2 igual a 0,975, o valor de z vai ser igual a 1,96. Voltando ao slide,
Como a distribuição normal é uma distribuição simétrica em torno da média, o valor de z alfa sobre 2 é igual a menos z1 menos alfa sobre 2. Portanto, a probabilidade de z estar situado entre menos z1 menos alfa sobre 2 e z1 menos alfa sobre 2 é igual a 1 menos alfa. Essa expressão é obtida dessa de cima, substituindo z alfa sobre 2 por menos z1 menos alfa sobre 2. Agora vamos supor que temos uma distribuição x com média μ e variância sigma ao quadrado. Quais seriam os pontos situados simetricamente em torno da média que delimitam o intervalo com probabilidade 1 menos alfa de eu extrair aleatoriamente um elemento dessa distribuição e esse valor cair dentro desse intervalo? Podemos mapear a distribuição x com média μ e variância sigma ao quadrado para a distribuição normal padrão, fazendo essa transformação de variáveis. Z igual a x menos μ sobre desvio padrão. Com essa transformação, a variável z é uma variável com distribuição normal padrão e sabemos que a área sob a distribuição normal padrão entre menos z1 menos alfa sobre 2 e z1 menos alfa sobre 2 é igual a 1 menos alfa. Se eu substituir nessa expressão z por x, nós chegamos a este resultado, onde a probabilidade de extrairmos aleatoriamente um elemento dessa distribuição de x e esse elemento cair entre μ menos z1 menos alfa sobre 2 vezes sigma e μ mais z1 menos alfa sobre 2 vezes sigma é igual a 1 menos alfa. Então, esses dois limites correspondem, o primeiro, a μ menos z1 menos alfa sobre 2 vezes sigma, e o segundo, a μ mais z1 menos alfa sobre 2 vezes sigma. Então, se uma variável x tem uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, então a probabilidade de extrairmos aleatoriamente um elemento dessa distribuição e esse elemento cair nesse intervalo é 1 menos alfa. Nós vimos em vídeos anteriores que toda estatística obtida a partir de amostras de uma população tem associada uma distribuição amostral. A distribuição da média amostral de x barra, é uma distribuição normal com a mesma média da população, mas a variância é igual à variância da população dividido por n. Então, substituindo nessa expressão sigma por sigma ao quadrado sobre n, nós temos que a probabilidade de extrairmos aleatoriamente uma amostra de tamanho n de uma população que tem a distribuição de x e o valor da média amostral cair dentro desse intervalo vai ser igual a 1 menos alfa. Como em geral não conhecemos a média da população, nós podemos reescrever essa expressão fazendo na primeira desigualdade, passando x barra para o primeiro membro e μ para o segundo membro, e na segunda desigualdade, passando μ para o primeiro membro e x barra para o segundo membro, e vamos obter essa expressão, que podemos interpretar da seguinte forma. Ela indica que é a probabilidade de um intervalo aleatório com o limite inferior igual a x barra menos z1 menos alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz quadrada de n e o limite superior x barra mais z1 menos alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz quadrada de n conter a média real da população é igual a 1 menos alfa. Este intervalo é um intervalo de confiança ao nível de 1 menos alfa da média da população. Então, o intervalo de confiança pode ser interpretado da seguinte forma. O intervalo de confiança ao nível de 100 menos alfa por cento para um parâmetro consiste em um intervalo aleatório que possui a propriedade de conter o valor real desse parâmetro com a probabilidade de 100 menos alfa por cento. O termo aleatório nessa frase indica que antes de realizarmos a amostragem e calcularmos o intervalo de confiança, de acordo com o procedimento apropriado,
haverá uma probabilidade de 100 menos alfa% de um intervalo vir a conter o real valor do parâmetro de interesse. Vamos compreender um pouco melhor essa interpretação do intervalo de confiança. Então, repetindo, se eu tenho uma variável com a distribuição normal, com média μ, que eu não conheço, e uma variância sigma ao quadrado, que eu conheço, o intervalo de confiança para a média dessa distribuição, ao nível de 100 menos alfa%, é dado por essa expressão, onde x barra é a média de uma amostra aleatória extraída dessa população com tamanho n, sigma é o desvio padrão da população, e z1 menos alfa sobre 2 é o quantio 1 menos alfa sobre 2 da distribuição normal padrão. Vamos tentar entender um pouco mais o que significa esse intervalo de confiança, rodando essa aplicação disponível nesse endereço. E o trecho a seguir sobre esta aplicação foi extraído do vídeo Interpretação do Intervalo de Confiança, que faz parte da sequência de vídeos de introdução à inferência estatística. Esta aplicação calcula e exibe intervalos de confiança para a média de uma distribuição normal, com variância conhecida a partir de um certo número de amostras extraídas dessa população. Os parâmetros da distribuição normal, média e desvio padrão, bem como o nível de confiança, o tamanho de cada amostra e o número de amostras extraídas, podem ser configurados pelo usuário. O painel principal é atualizado sempre que o usuário pressiona o botão Reamostrar, mais intervalos de confiança são exibidos, ou Limpar, limpa a tela. Vamos partir de uma população que segue uma distribuição normal, com média 80 e desvio padrão 20. Vamos retirar amostras aleatórias de tamanho 10 dessa população e calcular o intervalo de confiança com grau de confiança de 95% para a média dessa população, por meio dessa expressão mostrada aqui embaixo. Vamos começar com somente uma amostra. Vamos clicar no botão Reamostrar. Uma amostra é extraída dessa população e o intervalo de confiança é calculado e mostrado no painel principal da aplicação. Ao marcar a opção Mostrar média da população, uma linha preta correspondendo ao valor real da média na população, 80, é exibida. E duas linhas verticais em vermelho indicam distâncias iguais à metade da largura do intervalo de confiança, abaixo e acima da média da distribuição. Para cada intervalo de confiança, o centro com uma bola representa a média na respectiva amostra. Observe que para esta amostra, o intervalo de confiança contém o valor real da média da população. O intervalo de confiança corta a linha vertical preta. Vamos extrair uma outra amostra e calcular o respectivo intervalo de confiança. Vemos que os intervalos de confiança são diferentes para amostras aleatórias diferentes extraídas da população, já que as médias amostrais, em geral, serão diferentes. Vamos extrair outras amostras e exibir os respectivos intervalos de confiança. Observem que a maioria dos intervalos de confiança contém a média da distribuição. Mas, eventualmente, algum intervalo de confiança, representado em vermelho, não contém a real média da distribuição. Vamos aumentar o tamanho da amostra para 100 e observar o efeito sobre o intervalo de confiança. Então, vou reamostrar. Então, vemos que a precisão do intervalo de confiança aumentou com o aumento do tamanho da amostra, como afirmamos anteriormente.
Vamos agora limpar a tela e extrair 100 amostras, cada amostra com 10 elementos, e exibir os 100 intervalos de confiança calculados a partir das 100 amostras. Então, vou clicar em reamostrar. Observe novamente que a maioria dos intervalos de confiança contém a média da distribuição, mas algum deles, em vermelho, não contém a média. É de se esperar que nem sempre o intervalo de confiança contenha o valor real do parâmetro que ele estima. Neste exemplo, o nível de confiança é 95%. Isso significa que se extraíssemos um número infinito de amostras aleatórias da população e calculássemos os respectivos intervalos de confiança, em 95% das vezes, o intervalo de confiança irá incluir a média real da população. E em 5% das vezes, o intervalo de confiança não irá incluir a média. Isso equivale a dizer que a cada 100 intervalos de confiança calculados, em média 5% não contenham a média da população. Neste exemplo, nós vimos que 1, 2, 3, 4 intervalos de confiança não incluíram a média real da população 80. Vamos limpar e reamostrar novamente. Dessa vez nós vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de confiança não incluíram a média real da população. Vamos limpar a tela novamente e vamos voltar a extrair uma amostra somente com 10 elementos. Vamos reamostrar. Então, nós vemos que o intervalo de confiança, nesse caso, contém a média real da população, mas vamos supor, como ocorre em geral, nós não conhecemos a média real da população. Então, vamos remover as linhas de referência. Então, essa é a situação que acontece quando realizamos um estudo e calculamos o intervalo de confiança. Nós podemos dizer que este intervalo de confiança específico inclui o valor real da média da população? Nada podemos afirmar. O que podemos afirmar é que, se repetíssemos esse estudo um número infinito de vezes, cada vez com uma amostra aleatória da população, e calculássemos os respectivos intervalos de confiança com nível de confiança 100 menos α%, em 100 menos α% das vezes, o intervalo de confiança irá incluir a média real da população, e em α% das vezes, o intervalo de confiança não irá incluir a média. Para qualquer estudo específico, não é possível garantir que o intervalo de confiança calculado contenha o parâmetro real da população. Então, o intervalo de confiança pode ser interpretado da seguinte forma. Dado o nível de confiança estabelecido a priori, 100 menos α%, temos uma confiança de 100 menos α%, que o intervalo de confiança contém o real valor do parâmetro estudado. Essa confiança deve ser interpretada no sentido de que, se repetíssemos o estudo um número infinito de vezes, e em cada vez calculássemos o intervalo de confiança, em 100 menos α% das vezes, o intervalo de confiança conteria o real valor do parâmetro estudado. Vamos ver um exemplo de cálculo de intervalo de confiança. Então, vamos supor que a glicemia de jejum de uma população de pessoas sem diabetes mellitus siga a distribuição normal, com desvio padrão igual a 16 mg por decilitro, mas não conhecemos o valor da média dessa população. Como podemos estimá-la com um nível de confiança de 95% a partir de uma amostra de tamanho 36, cuja média amostral da glicemia de jejum é igual a 92 mg por decilitro. Então, nós sabemos que a média da amostra é 92 mg por decilitro, o alfa é igual a 5%, o desvio padrão é 16 mg por decilitro e o tamanho da amostra é igual a 36. Também sabemos que o intervalo de confiança para a média de uma distribuição normal com variância conhecida é dado por essa expressão.
Então, substituindo esses valores nessa expressão, nós vamos obter essas duas desigualdades que resultam nesse intervalo de confiança. 86,8 mg por decilitro até 97,2 mg por decilitro. Se desejássemos um intervalo de confiança com 99% de confiança, bastaria substituir nessa expressão o valor de Z1 menos alfa sobre 2, correspondente a alfa igual a 1%, ou Z 0,995. Neste exemplo, nós calculamos o intervalo de confiança para a média da população, supondo que a distribuição seja normal e que conhecemos o desvio padrão da população. No próximo vídeo, nós vamos ver como calcular o intervalo de confiança para a média da população de uma distribuição normal, mas nós não conhecemos o desvio padrão dessa população. Até lá!